Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu, Meire, aqui do Instagram Meire na Web. Hoje nós vamos falar sobre Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença neurológica degenerativa que leva a um progressivo declínio cognitivo. Nós sabemos também que nos últimos anos muitas pessoas, tiveram a surpresa de ter entre os seus genitores, entre os idosos na família, cometerem dessa doença. E durante muito tempo as pessoas não sabiam como lidar, como compreender. Hoje já existem muitos profissionais na área de saúde, a ciência tem avançado bastante, então hoje eu tenho o prazer de convidar o Dr. Silvio Guimarães, que é médico psiquiatra e trabalha com psiquiatria geriátrica e também é perito judicial. E o Dr. Silvio foi convidado aqui pelo Meire na Web, onde ele vai responder algumas questões, ele vai apresentar o assunto do Alzheimer e nós vamos aprender muito hoje com esse bate-papo. Então sejam todos bem-vindos aqui ao Meire na Web. Oi, doutor Silvio, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Como que estão as coisas aí? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo. Olha, primeiro eu gostaria de lhe agradecer por ter aceitado o convite. Então eu gostaria assim de lhe deixar à vontade para começar, para iniciar. E com o decorrer da live eu tenho algumas perguntas e pode ser também que surjam algumas perguntas aqui dos nossos amigos, dos nossos friends que estão aqui nos assistindo. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui para poder divulgar um pouco mais de informação. Essa é uma doença que a gente precisa muito de informação, principalmente para saber como lidar com o paciente, né? Então, participar de eventos como esse são muito, muito interessantes. Eu queria me apresentar primeiro, né? Assim, meu nome é Silvio Guimarães, eu sou daqui do Rio de Janeiro. Então, assim, eu fiz medicina na Universidade Federal Fluminense, aqui numa cidade ao lado, em Niterói, e depois fui fazer psiquiatria na UFRJ, na universidade daqui do Rio de Janeiro, e fui para São Paulo para fazer psicogeriatria, fui fazer a pós de psicogeriatria lá na USP. E eu venho trabalhando com idoso há muito tempo, praticamente desde que me formei em psiquiatria, eu sempre gostei muito dessa área, né? A doença de Alzheimer é uma doença que assim, a gente está vendo cada vez mais. E é natural que a gente veja cada vez Verdade. mais. Porque as doenças do envelhecimento vão aparecer muito porque a população está envelhecendo. Verdade, doutor. Hoje nós temos uma expectativa de vida muito, muito maior do que há 100 anos atrás. Praticamente dobrou. Se eu for para o início, lá para 1900, eu tive uma expectativa de vida de 45, 50 anos, e hoje a gente já pulou para 70, então é muito fácil. Hoje a gente pensar numa pessoa de 60, 70 anos, ela está jovem. Ela sente como se tivesse muita coisa pela frente ainda. Então, com muitos idosos, a gente vai ter mais pessoas com doenças relacionadas ao envelhecimento. E com isso, assim, é difícil alguém que não conheça algum familiar que tenha doença. E assim, eu acho que ao longo da live a gente vai falando muito de fator de risco. Eu acho que com certeza vai ser alguma pergunta. A doença de Alzheimer leva a gente a um pensamento do que fazer hoje, do que fazer na juventude para tentar evitar. Verdade. Existem algumas coisas que são possíveis ser feitas mesmo. E assim, como a sala é pequena, eu acho assim, que vai ser muito interessante se tiver muita participação mesmo, e vocês aproveitarem para tirar dúvida. Isso. Eu vou tentar, assim, o máximo assim, que eu for percebendo de perguntas, algo que for surgindo, aí eu vou trazendo para que a gente possa interagir com as pessoas que estão assistindo e também para responder de uma forma bastante prática, porque eu sei que é muita coisa o assunto, mas nós podemos começar assim,
pela primeira questão, eu já posso, então, lhe fazer uma primeira pergunta para a gente dar um início. Então, eu gostaria de saber, por exemplo, como reconhecer os primeiros sintomas da doença, doutor? Isso é muito importante, porque assim, quanto mais cedo a gente identificar a doença, mais a gente tem o que fazer, né? Melhora o prognóstico e melhora a perspectiva de tratamento. Então, assim, identificar os sintomas logo no início é fundamental. A doença de Alzheimer, ela começa com a perda de memória, mas é importante diferenciar que nós temos várias memórias diferentes. Então, nós temos memórias de longo prazo, memórias de curto prazo, memórias de trabalho. E o Alzheimer, ele começa, a área cerebral em que a doença começa é a área responsável por guardar coisas novas. Então, o primeiro sinal, a primeira perda de memória é a incapacidade de guardar ou a dificuldade de guardar coisa nova. Entendi. Você acaba vendo muito no dia a dia, porque você vê uma família dizendo que assim, não, meu pai, meu avô, ele tá com memória ótima. Ele lembra de coisas do passado que eu não lembro. Sim. Ele lembra de todos os detalhes. E aí você vai fazer um teste de memória de memória de curto prazo, ela tá muito ruim. Então, assim, não se prender a essas memórias antigas. Tentar identificar se o paciente está tendo dificuldade de guardar coisas novas. E isso, às vezes, se manifesta em alguns comportamentos. Assim. A pessoa ficar repetitiva demais. E, principalmente, repetir no sentido de que não percebe que está repetindo. Então, conta a mesma história pela quinta, 10ª vez, mas ela não percebe. Esquecer coisas de forma cada vez mais intensas e mais perigosas. Uma coisa é esquecer onde colocou o óculos. Qualquer um de nós esquece. Sim, claro. Esquecer coisas mais graves, como uma panela no fogo, que pode causar um acidente, um incêndio. Começar a esquecer de pagar as contas, começar a esquecer compromissos. Então, assim, isso são sinais um pouco mais significativos. Certo. E junto com isso, junto com a memória, assim, tem outras alterações que podem acontecer muito. Assim, principalmente alterações de humor. Isso às vezes acontece antes da perda de memória. Às vezes o paciente, 1 ano, 2 anos depois, ele tem uma depressão, ele tem um quadro de ansiedade, ou ele tem um quadro de irritabilidade, alguma mudança no padrão de humor. Isso também pode acontecer bem no início. E outros sintomas, assim, são mais ou menos iniciais, mas assim, normalmente assim, num degrau um pouco mais acima, mas desorganização, desorientação espacial, se perder um pouco mais, conhecer tanto a cidade onde mora, assim, conhece bem o bairro, as áreas muito próximas, mas áreas um pouquinho mais distantes já começa a ter... Começa a ficar mais difícil, né? Ficar mais difícil. Certo. E dificuldades de executar, de resolver problemas. Então, uma sequência de coisas que tem que ser feita, por exemplo, uma receita. A pessoa sempre foi boa cozinheira, mas hoje, para fazer uma receita complexa, que tem que ter um ponto certo da massa, tem que ter um tempo específico em cada... Ele já começa a não conseguir fazer. Não consegue mais seguir etapas de forma tão eficaz. Muito interessante a gente observar esses pontos, né, doutor? Até mesmo porque, como a pergunta é nos primeiros sintomas, eu acho que a explicação foi bastante clara com relação a isso, porque, de repente, é o que a gente pode começar a observar logo no início, né? Eu achei muito interessante a questão de, por exemplo, de lembrar de coisas que aconteceram no passado, mas às vezes não lembro de coisas mais remotas. Então, isso é um grande sinal também, né? Eu achei muito, muito interessante. E
Como é que é, por exemplo, a vida do paciente pós-diagnóstico? O que é que começa a mudar na vida do paciente? Depende, depende da fase em que foi diagnosticado. Certo, De uma maneira geral, assim, o que deve mudar na vida do paciente é assim, começar o tratamento, começar estimulações cognitivas. certo. Existem estimulações cognitivas que nós podemos fazer no dia a dia, que são coisas mais simples, mas existe um profissional que é um psicólogo, um neuropsicólogo, que ele faz o que a gente chama de reabilitação cognitiva. Isso é muito interessante de ser feito pela grande maioria dos pacientes, porque ele vai tentar identificar os pontos cognitivos que estão com mais dificuldade e fazer exercício. Entendi. Outras coisas de dia a dia, a gente tem que começar a tomar conta do ambiente. Então, Entendi. tirar do ambiente coisas que possam ser arriscadas para ele. Então, Nesse caso, arriscadas para o paciente, né? De ficar sozinho e não ter essa assistência por parte de quem cuida ou por parte da família. sim, dependendo do estágio, assim, no estágio inicial, até essa questão de guardar produtos de limpeza, de guardar remédios, Certo. pensa, mas quando ele começa a confundir coisas, Entendi. ele começa a confundir porque parte da cognição é o que a gente chama de gnosia e praxia. O que é isso? É identificar algo e saber para que ele serve. Então eu pego um copo, eu sei que aquilo é um copo, eu sei que o copo serve para colocar líquidos e eu beber. Quando isso começa a se prejudicar, ele começa a fazer coisas com objetos e trocar atividades. Então, nesse momento, ele pode beber coisas que não são adequadas. É muito perigoso. Limpeza. O remédio, até por conta da memória, ele toma uma vez, esquece, toma de novo. Então, assim, precisa de um conjunto de medidas protetivas. Entendi. Cuidador, alguém para monitorar essas coisas. Para monitorar esse início, então, né? Porque depois talvez fique uma coisa até mais séria. E, doutor, como é que é realizado esse diagnóstico? Por exemplo, a família começa a perceber mais ou menos tudo isso que a gente já conversou, começa a perceber a dispersão em algumas coisas, a parte repetitiva, por exemplo, já não está mais obedecendo todos os critérios normais, e aí a família procura um médico, e aí leva o paciente lá para o médico. E como é que o médico faz esse diagnóstico? São através de testes cognitivos, são algo assim mais específico, porque eu sou bem leiga no assunto, mas eu gostaria, sempre eu estou lendo, eu gostaria de saber mais, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? O Alzheimer tem uma pontuação muito grande, né? Uma população de bastante idade. Então, assim, é muito comum a gente ver na nossa vizinhança, no nosso trabalho, alguém comentar sobre um paciente de Alzheimer. Então, eu tenho muita curiosidade também de saber. Então, como é que é realizado esse diagnóstico? O diagnóstico, a gente monta um quebra-cabeça. A gente não tem um exame específico. Certo. Que você chegue e que identifique, olha, deu positivo, você tem Alzheimer. Na verdade, até existe biópsia cerebral, mas ninguém vai fazer isso. A gente não vai fazer isso no dia a dia. Então, a gente vai montar um quebra-cabeça. Pela história natural da doença, como que começou, se os sintomas começaram da forma como a doença se comporta. Então, começando por memória de curto prazo, assim, se tá tudo... Se a história que a doença do paciente conta bate com Alzheimer. Com testagens cognitivas, e isso a gente tem alguns testes mais simples que o próprio médico pode fazer em consultório, e tem testagens muito mais aprofundadas que o neuropsicólogo faz, que é a testagem psicológica. Então, isso é um campo, e vários exames clínicos vão ser pedidos.
Assim, daí o mais importante é a ressonância, né? A gente faz uma ressonância de encéfalo para ver se existe alguma atrofia, se tem alguma área cortical, Entendi. principalmente no campo, que está um pouco atrofiada, e também para diferenciar outras causas. Certo. Microcefalia, tumores, algumas outras causas. Nessa linha dos exames, também vários exames vão ser pedidos para tentar descartar outras causas. Certo. Porque várias condições clínicas. Uhum. Eita, deixa eu. Não, tudo bem. Luz que apagou, rapidinho. Uhum. Gente, vão aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá? O pessoal que está aqui acompanhando a gente, quiser depois fazer alguma pergunta para o doutor Silvio Guimarães, a gente faz depois aqui, responde. Então, doutor, esse quebra-cabeça é muito interessante. Então, cada paciente... Questões clínicas que podem gerar quadro demencial. O próprio problema de tireoide pode gerar um quadro demencial. E esses quadros podem ser reversíveis. Então, por exemplo, baixa de B12 pode gerar um quadro demencial. Certo. Então, basta repor a B12. Então, a gente faz uma série de exames para tentar descartar outras causas e também ver como que a saúde do paciente está de uma maneira geral. Existem alguns exames um pouco mais modernos, mas que, assim, na prática, no dia a dia, a gente acaba usando. Tem ressonâncias funcionais que você marca uma substância que é produzida no cérebro na doença de Alzheimer, que é o amiloide. Certo. Você pode ver se tem amiloide ou não, mas na prática são mais exames de ambiente de pesquisa. Certo. A clínica é mais essa avaliação geral. Então, para responder pessoas que realmente querem conhecer, como é o meu caso, então o médico faz aquele mapeamento, né, de tudo isso aí. É como se fosse um histórico, doutor? É como se fosse um histórico do paciente, ver todas as doenças do passado, ver o que o paciente já passou, o que o paciente está produzindo, para poder iniciar esse tratamento, é isso? A gente inicia o tratamento quando a gente tenha a convicção que é a demência de Alzheimer. Certo, maravilha. E como é que a família pode colaborar junto ao paciente, junto ao médico, com todo esse processo, depois que o diagnóstico é apresentado? Eu acho que o ponto fundamental para a família é entender a doença. Certo. Entender que o paciente está doente e em que ele tem dificuldades. Porque, assim, é muito comum, às vezes, o cuidador, a família, ficar irritado achando que ele está fazendo de propósito, ou porque ele está reverberando alguma coisa do passado, certo, que ele está querendo jogar na cara alguma informação, que ele está querendo agredir. E simplesmente manifestações. Entendo. Então, eu acho que a família tem que entender a doença, se aprofundar nas informações sobre o que vai acontecer, se preparar para o avançar da doença, entender o que vem em cada fase, que acho... Maravilha, doutor, é verdade. Que a gente não tem cura, que a gente faz um tratamento para tentar frear um pouco o avanço da doença e fazer com que a caminhada seja menos espinhosa. Certo. Mas parar, curar a doença, a gente não consegue. Então, isso são dinâmicas que a gente vê muito no dia a dia, assim, que precisa ser trabalhada com a família. É muito comum, às vezes, um filho não aceita a doença, não aceita que isso está acontecendo com o pai. Certo. Às vezes até mesmo porque foi, né, uma pessoa que teve um histórico assim, de uma pessoa muito presente, às vezes uma pessoa que teve uma inteligência, né, cognitiva muito presente, às vezes fica difícil. Mas
nós temos que ter realmente a empatia, né? Porque é um assunto muito sério. E, doutor, não sei se lembra da nossa conversa anterior, mas eu perguntei, por exemplo, é raro a doença de Alzheimer ela aparecer numa idade mais jovem? É raro, não são comuns, não. Ela é uma doença senil, ou seja, a partir dos 65 anos. Por definição, Certo. qualquer Alzheimer que aconteça antes dos 65, a gente considera um Alzheimer pré-senil. E esses são mais raros. Normalmente a Alzheimer pré-senis tem um componente genético muito importante, é um Alzheimer familiar. E aí você vê várias pessoas da família tendo, e normalmente cedo, que aí é um Alzheimer meio determinado geneticamente, coisa que não acontece no Alzheimer senil. Nós temos genes que interferem no risco de ter ou não, mas não de determinar a doença. Interessante. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta. Eu tenho bastante coisas aqui para perguntar, né, doutor? Eu preparei aqui umas perguntas. É um tema muito interessante, porque eu acho que auxilia também as pessoas a conhecerem, né? E compreenderem melhor como lidar. Eu acho que até essa resposta, a pergunta já foi mais ou menos respondida. Mas se quiser esclarecer um pouco mais, como descrever um paciente com Alzheimer? Né? Eu acho que já respondeu um pouco, né? Eu No acho que início. pensar nesses sintomas que a gente falou. Certo. Em cima desses sintomas, aí a gente vai ter, cada caso é um caso. Então, assim, eu vou ter pacientes mais agitados, eu vou ter pacientes mais tranquilos, outros mais apáticos, outros mais confusos. Cada paciente é um paciente diferente. Então, assim, isso acontece demais em reuniões de cuidadores. A gente começa a trocar informações e fala, nossa, meu pai é totalmente diferente do seu. Como é que os dois são Alzheimer? Porque se manifesta de maneira muito diferente. Mas se você for para o sintoma, todos têm o mesmo sintoma. Tem o sintoma... Algumas coisas são assim relativas, né? Outras são diferenças. Seria isso? Como cada um vai se comportar diante da dificuldade cognitiva, que muda. Então, por exemplo, pessoas que são mais ativas e são mais agressivas ao longo da vida. Quando eles começam a ter dificuldade cognitiva, normalmente eles vão dar mais trabalho. Vão se irritar com o cuidador, vão querer fazer tudo do jeito deles. Então, se o cuidador manda tomar banho naquela hora, ele não quer, ele vai dar mais trabalho. Normalmente, pessoas que são um pouco mais tranquilas ao longo da vida acabam sendo demenciados que aceitam um pouco mais. Então, assim, a personalidade da pessoa interfere muito, né, na forma como vai lidar. Interessante saber, né? Porque, às vezes, assim... E é completamente compreensível, né? A pessoa passou a vida toda tendo aquela atitude de ser uma pessoa extrovertida. Não é porque está doente que não vai deixar de colocar a sua opinião. É aquela famosa teimosia, né? Que a gente tem também na fase com as crianças. O idoso também chega a ter essa fase também, né, doutor? É interessante compreender isso. Uma coisa que sempre me chama a atenção quando eu converso com as pessoas sobre esse assunto, assim, dialogando como bate-papo, as pessoas sempre confundem a demência com Alzheimer. Então, assim, poderia explicar, porque eu andei pesquisando aqui qual a diferença, mas eu gostaria de saber de um médico para poder explicar essa dúvida das pessoas. Sim. Demência é um nome genérico, é o grupo das doenças. Então, assim, toda doença que tem perda cognitiva é uma demência. Certo. Então, assim, dentro das demências, a mais frequente, com 55% dos casos, às vezes 60%, é o Alzheimer. Então, assim, e os outros 45% têm uma série de demências.
demência vascular, frontotemporal, corpúsculo de Levy, afasias. Aliás, a afasia está até em moda agora por causa do Bruce Willis. Ah, não, essa eu não sei, doutor. Foi divulgado que ele estava com afasia. Essa doença afasia, ela tem que tipo de sintomas? É um quadro demencial que começa pela perda da linguagem. Ela não começa entendi. pela memória, ela começa pela dificuldade de linguagem. Tem mais de um tipo de afasia. A matéria que eu li no Globo não fala qual é, mas tem 3 tipos de demência que estão dentro dessas afasias. Mas todas começam com perda de linguagem. Dificuldade de linguagem, dificuldade de produzir linguagem, ou dificuldade de organizar uma frase, ou de achar uma palavra. Ele começa a perder essa dinâmica. Interessante saber. Porque quando eu fui assim ler um pouco a respeito, e eu vi que assim, quando eu falo que as pessoas confundem, é porque demência, né? Eu falei demência, desculpa, tá? Eu falei demência, né? Porque no inglês, mas a demência e Alzheimer não são a mesma coisa. E durante muito tempo eu percebi, quando se falava sobre esse assunto, então as pessoas confundiam. Não, fulano tem demência, não é Alzheimer. Então, assim, a gente tem que procurar realmente a informação e saber. Obrigada por responder, porque eu acho que a gente vai tirar dúvida de muitas pessoas que não... Até me lembrei de outra coisa, de um outro esclarecimento, da demência senil, que se falava muito demência senil. A demência senil era como se fosse aquele idoso que esclerosou, que se falava no passado. Sim, no passado. Ficou muito velho, então esclerosou. Então é a demência senil. A gente ainda vê, às vezes, alguns médicos hoje em dia, principalmente os mais antigos, não estudaram demência, assim, que fala assim, não, é a demência senil, ela envelheceu muito e não tem o que fazer, não tem tratamento. Essa demência senil, ela caiu. A gente não considera mais nenhum processo de envelhecimento com perda cognitiva. Certo. O idoso, ele vai lentificar alguns processos. Ele vai lentificar o raciocínio, ele vai ter uma dificuldade um pouco maior de gerenciar vários estímulos ao mesmo tempo. E com isso, às vezes, a memória de curto prazo fica prejudicada, porque a gente consegue prestar atenção em mais de uma coisa e, de repente, guardar. Mas quanto mais coisas você está tentando prestar atenção, menos foco você tem naquilo. E você precisa de foco em algo para conseguir guardar. Certo. Se você não coloca foco, o cérebro não entende aquela informação como importante, ela vai para a memória de curto prazo e é apagada. Uhum. Então, por isso que o ansioso tem tanto problema de memória. Então, às vezes, muita gente jovem fica, será que eu estou com Alzheimer? Porque eu estou esquecendo tudo. E, na verdade, é demanda do dia a dia, estresse do dia a dia. Muitas vezes pode acontecer, né, doutor? Assim, o próprio estresse pode, né, assim, que hoje em dia as pessoas têm muitas coisas, né? Tem muita ansiedade, muito estresse, né? Atualmente, muitas doenças. Eu vejo aqui nos Estados Unidos, assim, as crianças com muita ansiedade, assim, numa idade, assim, bastante jovem, já com todos esses problemas. Então, eu fico imaginando, assim, quando chegar numa fase mais adulta, né? Uma fase, assim, já na fase idosa, com certeza tudo isso vão ter outras, né? Outras enfermidades vão surgir. Então, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. A gente respondeu sobre demência e Alzheimer, que era realmente uma das grandes dúvidas que eu gostaria de esclarecer aqui para o pessoal que está assistindo. Nós já falamos também que cada idoso, né, tem uma necessidade. Tem uma terapia que me falaram, conversei com algumas pessoas que me disseram que a música, ela ajuda muito a resgatar a memória do idoso. Isso é verdade, doutor? É verdade. Assim, a música tem uma capacidade de fazer links com registros de memória. Certo. Tem vários estudos assim de pacientes que já têm uma dificuldade cognitiva já moderada e avançada,
e com músicas específicas, músicas que marcaram épocas, ele consegue resgatar algumas memórias daquela época. Nossa, que interessante. Eu achei assim uma coisa simples que eu acho que a família, né, o cuidador pode utilizar isso, né? Porque até assim a música, eu já vi isso muito em filme, né? De trazer as lembranças, é mais ou menos isso? Trazer lembranças, reconhecer coisas que passaram na vida, é mais ou menos isso, doutor? Trazer lembranças e, às vezes, voltar até um estado cognitivo um pouco... Entendi. Tinha um documentário no Netflix, mas infelizmente não está mais lá. Se não me engano, o nome era Still Alive, alguma coisa assim. E ele falava só sobre o trabalho de musicoterapia que foi feito num asilo aí dos Estados Unidos. Certo. E aí mostrava algumas cenas colocava no fone músicas que eram importantes do paciente acordar, assim, um paciente apático, dele acordar, cantar a música. Olha, que elaborar lindo. uma frase. É lógico que, assim, depois volta, mas, assim, ficou muito claro, assim, quanto a música consegue fazer um gancho. Certo. Não consegue manter esse gancho, mas ela faz um gancho em alguns registros antigos. Em algum momento que, para uma pessoa, né, para um paciente que está ali completamente parado, né, sem trazer esse tipo de memória, quer dizer, é como se fosse assim, um ápice, né? Assim, realmente um momento muito importante. Eu assisti um filme aqui, já estava morando aqui nos Estados Unidos, o Notebook. Que o Notebook conta a história, né? Que ela fica numa atriz, ela fica numa casa e o marido fica também, como é que se diz assim? Ele fica como paciente na mesma casa para tentar resgatar as lembranças dela. Eu não me lembro agora como é que é o título aí no Brasil, mas esse filme ficou muito conhecido aqui há uns 20 anos atrás, Notebook. E era muito interessante, porque ele trazia essa parte da música e contava histórias para ela, a própria história da família. Não sei se alguém que está aqui nos assistindo lembra do filme Notebook. Então, fala mais ou menos desse resgate de memória parcial, né, por alguns momentos. Então, eu achei muito, muito interessante. Doutor, e de que forma que nós podemos, assim, observar o paciente, já que não tem cura? De que forma a gente pode trazer ao paciente um conforto? Com mais, assim, com mais cuidados, com mais terapias? Trazer qualidade de vida, né? Isso. Olha, assim, todo cuidado básico, assim, é fundamental. E, assim, isso a gente poderia dividir em cada fase, né? Que a gente tem a fase leve, onde o paciente está totalmente... ele está começando a perda, então ele ainda está independente, ele faz tudo sozinho, ele interage. Quando começa a ter restrições maiores, então, assim, dificuldades de coisas mais básicas. Dificuldade de alimentação, dificuldade de gerenciar a casa, gerenciar banho, higiene. E a fase grave é quando existe totalmente a dependência total. Então, o paciente já não consegue gerenciar nada seu. E aí isso vai evoluir para incapacidade de deglutir, incapacidade de andar. A pessoa vai terminar numa situação de total falta de interação. Então, a gente teria coisas assim para cada fase. Para cada fase, né? Para cada fase, mas garantir qualidade de vida de uma forma geral. Ouvir muito o paciente, não abrir mão do tratamento, porque o tratamento pode frear isso um pouco e também garantir um pouco mais de qualidade de vida ao longo da evolução da doença. A evolução da doença, isso mesmo. Quando eu trago esse ponto assim de falar, por exemplo, porque nós sabemos que essas doenças, né, elas são doenças degenerativas, elas não têm cura.
Então, assim, já tira totalmente, né, assim, a gente perceber que, por exemplo, não tem cura. Então, o que que a gente pode fazer realmente para melhorar? Eu acho que respondeu perfeitamente, é melhorar essa qualidade de vida, é conhecer, né, qual é a necessidade, claro que tudo acompanhado por um médico, um psiquiatra, um neuro, que pode orientar a família, né, doutor? É todo um processo, é como a gente falou aqui no início da live, primeiro um quebra-cabeça para descobrir o que, que tem ali para fazer e realmente tem que ter esse engajamento entre as profissões para pelo menos dar àquela pessoa uma qualidade de vida, porque todo ser humano merece uma boa qualidade de vida, mesmo na parte, né, mais difícil, que é a parte do idoso. Então, deixa eu ver aqui se tem alguém que gostaria de fazer perguntas, ou eu acho que a gente já respondeu um pouco, mas como estabilizar o Alzheimer? Através de medicação, através de terapias, como estabilizar um pouco a doença? Assim, estabilizar leva a gente a pensar em freio, né? Em parar. Sim, Isso que a gente não consegue, mas a gente consegue tentar frear o avanço. E principalmente melhorar os sintomas neuropsiquiátricos, que a gente chama, que são sintomas secundários de agitação, ansiedade, depressão, alucinações, pensamento entendi. psicótico. Então, esses sintomas a gente pode equalizar para que o caminho de perda seja o menos tortuoso possível. Apareceu uma perguntinha aqui, doutor. A Cleusa está perguntando quais as possibilidades de filhos de doentes de Alzheimer ter a doença. Ótima pergunta. Gera sempre muita dúvida. A gente chegou a começar a falar sobre essa questão genética e acabou que depois não demos continuidade. Já se sabe de alguns genes, de alguns alelos de genes, que eles interferem no risco. Então, se você tiver esse gene, você tem mais risco de ter a doença. Entendi. Se você não tiver, você tem menos risco. Só que não é determinante. Não significa que você tendo a doença, você vai ter. E nem o contrário. Então, assim, medidas protetivas de tentar evitar, que até eu acho que a gente podia emendar com esse tema, que todo mundo com certeza vai querer saber, é importante para todo mundo, independente de quem tem história familiar de Alzheimer ou não. E aí, falando das medidas protetivas, nós temos em torno de 30%, 35% do risco gerenciável para a gente retirar. Isso é bem significativo. Né? Apesar de ter 70% que a gente já carregou de predisposição, nós temos 30% que a gente pode tentar evitar. De forma geral, a gente pode enumerar um monte de detalhes, mas de forma geral, tudo que é bom para a saúde cardiovascular é bom para o cérebro também. Então, Interessante. quando você fala de vida saudável, de estilo de vida saudável, é importante para o cérebro. Então, de forma geral, controle de doenças cardíacas e metabólicas. Então, o colesterol tem que estar bom, o triglicerídeo tem que estar bom. Se tiver... Tem que checar toda essa parte, né? Controlado. Importante. A pressão tem que estar controlada. Tudo isso tem que estar o mais controlado possível. Atividade física faz muita diferença, tanto na prevenção como no próprio tratamento do paciente com Alzheimer mesmo. E de uma maneira geral, assim, alimentação, a gente acaba caindo disso, voltando para a questão metabólica, alimentação saudável. E estímulos para o cérebro. Assim, os estímulos não têm uma... é mais importante a educação básica do que propriamente os estímulos depois, em termos de prevenção. Tanto que 70% de fatores que interferem é a educação básica.
ele não é alterável porque a gente já cresceu, então já é tarde para fazer educação básica. Mas aquela educação na época de criança, ela tem uma reserva cognitiva que vai ajudar a prevenir um pouco o Alzheimer no futuro. Maravilha, doutor. Obrigada por ter respondido. Tem uma outra pergunta aqui. A expectativa de vida de uma pessoa com Alzheimer. Eu acho que até a gente já falou um pouco. Mas já que foi feito novamente a pergunta, uma expectativa mais assim, para dar uma orientação para as pessoas. Existe? Muito, muito mesmo. Assim, o início da doença, assim, ele pode acontecer em qualquer fase, né? Depois de 65, em qualquer fase, ele pode acontecer. E, normalmente, em média, a gente vê 10 a 15 anos para uma situação ficar muito grave. Muito grave. E aí depende muito das doenças de base que a pessoa vai ter. Então, assim, paciente, eu tenho muitos pacientes onde a saúde clínica é perfeita, os exames são perfeitos, nunca teve problema de saúde nenhum, tem o Alzheimer. Então, assim, ele chega na fase grave, mas aquele organismo resiste. Então, ele já está na gastrostomia, ele já está se alimentando por sonda, ele já não interage com mais ninguém, mas o organismo continua resistindo. Aí eles vão 20 anos, às vezes. É muito difícil de prever. Quer dizer, não tem como prever. Mas, em média, em torno de 10 a 15 anos para chegar numa fase muito grave. Realmente por ser uma doença degenerativa é um tempo, né? Assim, bom, né? 10, 15 anos para se cuidar, se ter cuidado. Alguém falou aqui, a doutora Valéria está falando aqui, conheci uma senhora que viveu 20 anos, muito bem cuidada. Quer dizer, olha, essa pessoa viveu 20 anos, né, convivendo com a doença. Quer dizer, são casos realmente bastante interessantes, né? Assim, porque se tem uma previsão, mais ou menos, 20 anos já são 2 décadas, né? Deve ter sido aí uma boa avaliação, a pessoa deve ter tido, né, doutor, uma boa condição física anterior para chegar, né, até essa fase. Adultos... A característica da doença e cuidado. Isso mesmo. Total diferença. Assim, um paciente que é muito bem cuidado, ele vai viver mais. Maravilha. Adultos com crise de ansiedade podem ser mais suscetíveis a ter Alzheimer? A tal da ansiedade, né, que está tomando conta do mundo. Assim, isso é uma preocupação, doutor? Pode sim. Tanto ansiedade como depressão são fatores de risco para Alzheimer. Então, assim, são doenças que merecem tratamento até pela questão de prevenção de Alzheimer futuro. Muito interessante, muito bom. Deixa eu ver mais o que a gente... Tem mais coisas aí, assim, mais... que pode passar para a gente, assim, do que a gente já conversou aqui, mais alguma informação, que eu não quero esquecer de nada, eu quero aproveitar todo esse tempo aqui que a gente tem para esclarecer as dúvidas, porque não é todo dia que a gente tem o doutor Silvio Guimarães aqui conversando com a gente aqui no Made na Web. Então, vamos ver aqui, alguém agradeceu aqui a resposta, doutor. Tem mais alguma coisa, doutor? Vamos ver aqui, deixa eu ver, a gente já falou muito sobre as medicações, eu acho que nós já conversamos, né? Tem que ter toda uma avaliação, cada paciente é um paciente, né? Tem tratamento que precisa realmente de um tipo de medicação do que outro, né? Não adianta nem a gente entrar nesse mérito, porque a coisa é bem... O tratamento é bem individualizado, mas assim, as medicações para Alzheimer, elas são bem padronizadas. Tem 2 tipos de medicação, basicamente 2 classes de medicação. Uma que é indicada para fase inicial e moderada, e outra que é indicada para fase moderada e grave. Então, de maneira geral, o tratamento vai orbitar aí em volta.
mas a gente tem uma série de outras medicações que a gente pode usar ou não, dependendo dos sintomas neuropsiquiátricos que eu falei. Se for muito ansioso, insone, agitado, aí a gente Certo. pode entrar com outras medicações, sim. Outros fatores, né, doutor? Tudo vai depender realmente não dá para falar não dá para generalizar, né? Porque Não. realmente tudo a partir do paciente. Aqui a gente está tendo mais ou menos uma amostra de informações para as pessoas, para informar, que esse é o meu objetivo também aqui no Meire na Web, é informar sobre o conteúdo, sobre os temas, conversar com alguém que realmente conheça o assunto, que entenda do assunto. E deixa eu ver, eu já fiz uma pergunta que existe Alzheimer precoce, né? Falou que pode acontecer, são casos raros, né, doutor? Uma das coisas assim que me chama muito a atenção quando a gente fala sobre Alzheimer é que o paciente lembra, né, de coisas de um passado remoto e não lembra o que fez no dia anterior. Isso é um sinal assim muito comum entre os seus pacientes, doutor? Sim, é aquilo que a gente falou. Ou seja, a primeira área cerebral a ser afetada é a área que guarda informações novas. Então, assim, o início do processo de doença vai ser exatamente isso. Esquece o hoje, esquece o passado recente, mas o passado antigo ele se mantém. Certo. Isso vai perder ao longo do tempo, ao longo Claro. do avançar da doença, ele vai começando a perder memórias antigas. Mas ela vai de trás para frente. As memórias mais antigas, normalmente o paciente vai guardar mais tempo. Tanto que é muito comum ele começar a se deslocar, entre aspas, no tempo. Porque ele começa a esquecer os últimos anos e ele fica como se tivesse há 10, 20 anos atrás. Uhum. E ele começa a falar coisas como se tivesse naquela época. Que o filho tem a idade que tinha na época, que morava em outro lugar. Uhum. Aí, por exemplo, o paciente mora na casa que ele está hoje, há 10 anos. Aí ele esquece os últimos 10 anos, começa a dizer que não mora mais lá, que ele mora em outro lugar. Certo, entendi. Antiga. É interessante saber, e eu gostaria também assim de falar para as pessoas, que, como a gente conversou no início, a família realmente ela tem que ter uma leitura muito boa, né, doutor, para conseguir compreender o que está acontecendo com aquela pessoa da família, né, com o idoso. Tem que realmente se interessar, de conhecer, de ler, de ter uma nomenclatura assim abrangente, porque deve ser muito difícil você lidar com todo esse diagnóstico, vamos dizer assim, né? Com tudo que vai acontecer com o paciente. Então, tem que ter uma consciência muito boa, né? Assim, da família, de compreender. É como a gente já falou antes, né? Talvez exista casos de ter uma impaciência, de não compreender, porque é todo o processo, né? Assim, de que vai com o passar do tempo, né? A pessoa vai ficando cada vez mais debilitada se não tiver aquele cuidado necessário, é isso? Sim, sim. A pessoa vai ficando... e uma questão, principalmente do cuidador que é familiar, é difícil se preparar para ver o seu ente querido e se apaixonar. Ele vai deixando de ser o que ele era. Então, assim, principalmente ver uma mãe, um pai que tem todo um simbolismo de tudo que ele foi para você ao longo da vida, de repente ele deixar de ser. Daí vem muita negação, né? De não aceitar que a doença está aqui, existe uma doença, que esteja doente, que esteja passando por isso. Então, certo. Eu gostaria de informar. Alguém está falando aqui, muito amor e carinho para os pacientes ou familiar, todos estão adoecidos, precisam de apoio. Isso a gente percebe, né, que realmente é necessário, né, ter empatia, né, assim, conviver com isso, perceber qual a necessidade.
Doutor, tem alguma coisa que gostaria antes da gente ir para o encerramento? Acho que a gente já respondeu não sei se as pessoas querem fazer mais alguma pergunta. Antes da gente ir para divulgar as redes sociais, essa live vai ficar gravada, tá, gente? Eu gravo, depois ela segue lá para o meu canal no YouTube. Eu coloco para vocês, se vocês assistirem novamente e saberem de todas as informações desse bate-papo que a gente teve hoje aqui com o Dr. Silvio Guimarães, que foi o nosso convidado de hoje, falando sobre Alzheimer. Então, eu gostaria de, antes de finalizar, tem mais alguma coisa assim importante que o senhor gostaria de passar a mensagem para as pessoas que estão aqui assistindo o nosso bate-papo de hoje? Nossa, é tanta coisa, a gente ficaria aqui até amanhã. Mas, assim, pode voltar, tá, doutor? Pode voltar, viu, doutor Silvio? Pode voltar numa outra oportunidade, tá? A gente marca uma segunda live. Mas eu falo agora, assim, nesse momento, porque eu sei que é um assunto muito grande, né? E a gente fica muito curioso de querer saber muita coisa, né? Então, assim, mesmo que... Eu fui muito agora no gancho de falar sobre o cuidador, né? Da importância do cuidador. Existe até vários projetos que falam de cuidar do cuidador. É muito pesado lidar com um paciente assim no dia a dia. Então, quadros ansiosos e depressivos no cuidador são muito frequentes, muito mesmo. E isso pensando em cuidador profissional. Assim, tem vários estudos que mostram incidência de depressão, de ansiedade em cuidador profissional, que não tem aquele vínculo. E as estatísticas chegam a 50%, quase 50%. Se a gente falar de profissional lidando com isso, já deprime em 50%, imagina o filho, o familiar. Isso, o familiar. Se não existe também um pensamento desse cuidador de cuidar de si, de cuidar da sua própria família, da sua própria saúde mental, ele vai acabar entrando num quadro ansioso mesmo. Então, assim, cuidar do cuidador é fundamental. Assim, a gente tem que cuidar daquele que vai dar o cuidado necessário. E assim, é muito comum o filho, às vezes, falar assim, não, eu não vou sair, eu não vou no shopping porque eu não vou ser egoísta. Isso não tem nada de egoísmo. Assim, é como a questão da máscara no avião, né? Cai a máscara, você bota a sua primeiro e depois você entrega do outro. Depois põe do que está do lado. Não adianta você estar incapaz que você não consegue dar cuidado nenhum. Então, assim, qualquer cuidador, ele precisa pensar em si, ele precisa pensar na sua saúde para conseguir dar cuidado de qualidade para o seu ente querido. Maravilha, doutor. Eu, assim, estou profundamente agradecida, tá? Por ter vindo hoje aqui conversar com a gente, tirar essas dúvidas, responder as minhas perguntas, levantar algumas informações muito importantes. Falamos do paciente, falamos da doença, falamos do cuidador, do cuidado também da família, da responsabilidade da família de abraçar essa causa, da importância que se tem de procurar um profissional para auxiliar a família, né, as pessoas que realmente necessitam. E vamos passar as redes sociais, pessoal. Quem quiser acompanhar o Dr. Silvio Guimarães, ele tem o Instagram dele, Dr. Silvio Guimarães. Ele sempre posta bastante comentários e conteúdos a respeito da doença de Alzheimer. Então, acompanhe o Dr. Silvio, tá? Que ele vai sempre estar lá informando vocês, respondendo perguntas. Eu sempre entro, né, doutor, e faço umas perguntas, assim, participo lá dos questionamentos, porque eu acho muito interessante a gente se informar sobre a doença de Alzheimer. Então, mais uma vez, super obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui presentes aqui conosco, participando dessa live. Já deixo aqui aberto o convite para uma segunda oportunidade. Tá bem, doutor? Fique à vontade. E se quiser falar mais alguma coisa para o pessoal, passar algum contato. Eu sei que tem um trabalho também, né? Um trabalho online também, né? Que o senhor faz. Eu faço atendimento online também.
De repente as pessoas querem saber dúvidas, querem conversar, tem um caso em particular para conversar a respeito da família. E assim, convidar todo mundo para me seguir lá no Instagram e assim e participar, assim, coloca dúvida nas caixas de perguntas. Eu sei que os melhores conteúdos que são gerados são os conteúdos em cima das dúvidas das pessoas, que são é muito interessante essa troca. Verdade, doutor. Ajuda bastante, né? Ajuda também a gente saber também o que as pessoas realmente querem saber, né? Assim, o que estão interessados. Eu gosto também, eu gosto de participar. Às vezes você coloca um conteúdo que você acha que é muito importante para você, mas não é tanto para quem está lá do outro lado. Então, essa troca é fundamental. Uhum. Então tá bom, doutor. Olha, uma boa noite. Muito obrigada a todos que participaram aqui. E foi um prazer imenso tê-lo aqui conosco, aqui no Made na Web. Obrigado mais uma vez pelo convite.